Desde os cantos gregorianos medievais até os hinos contemporâneos, a jornada da música religiosa é repleta de diversidade e inovação. Cada época trouxe suas próprias contribuições, seja através da polifonia renascentista, do barroco ornamentado ou das melodias folclóricas incorporadas aos hinos do século XIX. Mais recentemente, vimos o surgimento de estilos como o gospel contemporâneo e as músicas worship, que fundem elementos da música popular com temas espirituais. Como que surgiu o worship, na verdade? O worship surgiu com Ron Kenoly, Fred Hammond e outros cantores que eram nomes expressivos para esse tipo de música nos Estados Unidos. Surgiu ali do movimento pentecostal, músicas ali regadas com muita percussão, com muito ritmo. Eram canções ali de igrejas onde tem possessões demoníacas e tem exorcismo e tudo mais. Essas músicas surgiram nesse contexto, as músicas de worship. Só que elas surgiram ali não com esse caráter de ir para outras igrejas, mas elas se tornam muito popular. Então, por causa exatamente dos cantores que levavam esse tipo de música. Então, os cantores, os instrumentistas que eram famosos, tocavam em uma determinada igreja, depois iam tocar em outra, e de repente essas músicas estavam se espalhando. A música cristã contemporânea, música gospel, o que significa isso? São músicas que unem o ritmo popular, com melodia, harmonia, com letras cristãs, que falam em Deus, ou que falam dos princípios bíblicos. Só que o ritmo usado nessas músicas é o ritmo que produz efeitos de inibição da mente. Ou seja, é um ritmo comum. O comum, quando colocado na adoração, é profano. O Hillsong, você não era só uma banda, era na verdade uma igreja. Como que eram os cultos deles? Os sermões eram de 25, no máximo, 25 minutos. E tinha ali quase que 2 horas de música, worship. Eram músicas com refrões repetitivos, apelativos, com músicas extremamente emocionais, extremamente ritmadas. Então, estamos unindo o profano com o sagrado. A Bíblia deixa bem clara. Deus diz para nós não juntarmos o profano com o sagrado. Porque nós não tornamos sagrado o profano, mas o que nós fazemos é profanar o sagrado. Uma vez que essa música é profana, se nós colocarmos o nome de Deus nessa música, nós estaremos transgredindo o 3º mandamento. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando você entrava numa igreja do Hillsong, o que nós tínhamos ali? Tínhamos músicas com apelos sentimentais e músicas que eram muito fáceis de decorar, porque as pessoas entravam num culto sem saber nada, sem conhecer nada de música, nada daquela música, e de repente as pessoas estavam com seus bracinhos levantados e repetindo, porque a música era muito fácil de gravar. Então ela tinha todo um apelo pop. E é exatamente o que as nossas músicas estão tendo hoje, esse apelo popular. Toda a estrutura desse estilo musical tem como objetivo o êxtase de sentimentos, a construção dos acordes progressivos e muito emocionais, as batidas marcantes,
aquela característica típica dessa música, aquela característica crescente, onde a música ela começa fraquinha, fraquinha, calma, suave, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Qual é o efeito dessa música no organismo? Por ter o ritmo sincopado, profano, ele vai inibir a mente. A profetisa de Deus, ela diz assim, ó, nós devemos levar a verdade usando o menos possível de elementos que estimulem as emoções. O objetivo da música worship é trazer um êxtase de sentimentos, é trazer um excesso de emocionalismo para que a pessoa se sinta bem e acredite que esse sentimento é fruto do Espírito Santo. O efeito que essa música produz é inibir a mente. Inibindo a mente, o Espírito Santo não age. Nossa adoração não chega a Deus. Nossa adoração, se não chega a Deus, vai chegar a um outro Deus com D minúsculo, que foi retirado do céu, é conhecedor de música, e Ellen White diz, o diabo sabe que elementos do nosso organismo estimular para inibir a nossa mente. E o que essa música faz com esse ritmo é ser usado por Satanás para inibir a nossa mente. E quantas vezes eu, como jovem, já vi em cultos jovens em que depois de cantar aquelas músicas os jovens choram, nossa, o Espírito Santo está tocando no meu coração, choram, clamam, nossa Cristo, como eu te amo. E acaba o sentimento, o que é que acontece? Os jovens voltando a falar palavrão, voltando aos hábitos antigos. É isso o que o excesso de emocionalismo traz. O que acontece quando as emoções superam a influência da mente? Esse momento ou essa situação chama-se êxtase. É justamente quando as emoções superam a nossa mente. Então nós estamos fazendo aquilo que nós queremos e o Espírito Santo não tem condição de fazer a influência ou de nos influenciar a ponto de nós lembrarmos de qual é a vontade de Deus. Isso acontece espontaneamente ou por influências. Influências daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós comemos, daquilo que nós cheiramos. Se estimular mais as emoções, elas podem sim superar a mente. O princípio bíblico é que a nossa mente esteja aberta à influência do Espírito Santo. Nós só conseguiremos controlar nossas emoções, nossos desejos, com a influência do Espírito Santo sobre nossa mente. Na música nós temos basicamente os 3 elementos principais que são melodia, harmonia e ritmo. Melodia é quando a gente tem notas subsequentes, notas que acontecem em sequência, são intervalos, né? Eu acabei de tocar uma melodia, notas em sequência. Quando eu tenho 3 notas acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma harmonia, né? Então é o estudo dos acordes. São sons combinados entre si com uma regra, uma fórmula bem específica, que é o estudo da harmonia. E a gente chama isso de uma estrutura mais vertical, né? São 3 notas acontecendo simultaneamente. Esses são os acordes, o estudo da harmonia que estuda os acordes e as suas relações. O ritmo é o tempo na música, né? É como que essas notas vão acontecer dentro do tempo. Então, pode ser mais rápido, pode ser combinado de inúmeras formas, esse é o ritmo. O ritmo influencia os ritmos de todo o corpo. A harmonia estimula principalmente a nossa mente. E a melodia influencia principalmente nossas emoções. Então o que predomina na música que agrada a Deus é a harmonia e a melodia. O ritmo, o nosso organismo é um corpo que tem muitos ritmos. E o nosso organismo, nos ritmos do nosso organismo, é sempre o primeiro tempo, ou seja, o primeiro movimento é mais forte e o segundo mais fraco. Então, a música que tem esse ritmo é a música que é benéfica ao nosso organismo e vai fazer com que a nossa mente continue dominando sobre nossas emoções.
O que acontece com a música de hoje, a música contemporânea, a música moderna? Predomina o ritmo sobre harmonia e melodia. Então, sempre que predomina o ritmo sobre melodia e harmonia, está contrário às características da música que agrada a Deus. Nós não temos só harmonia, melodia e ritmo. Nós temos outros elementos musicais também, como timbre, intensidade e andamento. Uma mesma música num volume muito alto vai ter uma influência diferente da mesma música num volume mais baixo. Uma música num andamento rápido vai ter uma influência diferente da mesma música num andamento mais lento. Então, tudo isso conta quando a gente vai pensar na influência que a música tem. Um ritmo discordante, ele altera a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão arterial, as nossas ondas cerebrais, a liberação de hormônios, a liberação de neurotransmissores. Esse ritmo discordante, ele é contrário aos ritmos biológicos do organismo. E por isso, o organismo fisiologicamente entende isso como algo que é prejudicial. E ele prepara, então, através de hormônios e neurotransmissores, uma reação a isso. Uma dessas reações é a reação de estresse, liberando cortisol, adrenalina e noradrenalina. A noradrenalina é o neurotransmissor que estimula o botão de disparo das emoções. Então, um dos efeitos desse é as nossas emoções começam a preponderar sobre a nossa mente. O ritmo discordante, o ritmo sincopado, e quando ele é ainda acentuado por instrumentos de ruído ou de barulho, como tambores e pratos, o efeito é maior. Ele provoca a liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina. E esses efeitos é semelhante a efeitos de substâncias viciantes ou de comportamentos viciantes. Essa necessidade de repetir aquilo que produz prazer é o mesmo elemento de todos os outros vícios. E o que acontece? Aquela dose ou aquela intensidade de ação que antes dava prazer, começa a não dar mais. E tem que se aumentar a dose, ou aumentar a intensidade daquele comportamento que dá prazer. Como nós podemos usar esses elementos para enriquecer e aprofundar a experiência de adoração da comunidade? Não podemos esquecer que a música na igreja não existe apenas para objetivos estéticos, mas especialmente para objetivos litúrgicos. A igreja não é um clube onde eu vou assistir uma programação. A igreja é uma comunidade onde eu vou prestar a minha adoração. Tendo isso em mente, qual é a música que contribui para esse objetivo? Qual é o pacote musical de harmonia, melodia, ritmo, timbre, intensidade e andamento que vai contribuir para esse objetivo de culto, para esse objetivo de submissão a Deus, para esse objetivo de entrega, para esse objetivo de expressar gratidão. Isso é totalmente diferente de eu sentar e assistir uma programação de entretenimento musical, que é o que temos visto muitas vezes. Você já parou para pensar como eram as músicas dos bailes de antigamente? Talvez haviam alguns violinos, um cravo, uma viola da gamba, uma flauta. Esses poucos instrumentos davam conta de entreter todos os convidados que, mesmo conversando, cantando e dançando, conseguiam ouvir a música perfeitamente. Apesar de se tratar de um entretenimento mundano, a música tocada era suficiente para preencher todo aquele ambiente e divertir a todos. Se mesmo em festas profanas a música era de certa forma contida, por que estamos indo então no caminho contrário com músicas com decibéis tão altos? Hoje vemos pequenas congregações onde nem seria necessário o uso de microfone, utilizando playback estourando nas caixas de som, desestimulando os irmãos a louvar. Eles pensam, por que cantar se eu não consigo nem me ouvir? Que diferença faz se eu cantar ou não? Já estão cantando lá.
eu não me ouço cantando. Se eu não me ouço cantando é porque não é importante o meu cântico. Acontece que a adoração é individual. Só existe a adoração individual que pode ser feita coletivamente. Só você pode dar o presente que você quer dar para Deus. Os líderes de louvor podem pensar que isso está incentivando a igreja a cantar, mas é exatamente o contrário. Aliás, às vezes os grupos de louvor fazem isso. Às vezes, quando tem alguma parte assim mais meditativa da música, eles falam, agora só a congregação. Aí para os instrumentos, eles tiram o microfone. Aí você sente outra coisa, você vê de forma diferente aquele momento. Porque agora faz diferença você cantar. A ciência tem mostrado que até 80 decibéis, né, de força que o som faz sobre o nosso sistema auditivo, não prejudica o nosso organismo ou o nosso sistema auditivo. A partir de 90 decibéis, ou seja, 90 decibéis de intensidade ou mais, esse som não é apenas escutado, ele é sentido, ele provoca vibrações no nosso corpo. E essas vibrações fazem com que o nosso corpo produza hormônios do estresse, por exemplo. O volume do som durante a fala tem um problema que é o seguinte, eu costumo chamar isso de ganhar no grito. Se o volume está muito amplificado, a pessoa que está ouvindo se sente inconscientemente submissa à pessoa que está com o microfone, porque ela está com a autoridade da amplificação. Eu sou induzido a não contestar o que está sendo falado por causa da autoridade que o som está dando, que a amplificação sonora está dando àquela argumentação. Isso não é aceitável dentro da igreja. A palavra deve ter o seu poder por si mesma, não pela amplificação que é dada a ela. O volume alto do som causa irreverência na igreja. Por quê? Porque não faz diferença se eu converso com uma pessoa que está do meu lado ou não. O som está mais alto do que isso, então eu não preciso estar atento ao que está acontecendo ou estar participando do que está acontecendo. Não tem problema se as crianças correrem pelo corredor, porque o ruído delas não atrapalha. O som está muito mais alto. Aliás, eu entendo que muitas vezes é por causa disso que aumentam o som, porque não querem mais se preocupar em falar de reverência. A reverência na casa de Deus, ela brota do senso da presença de Deus. Isso só pode ser ensinado em casa. Isso é uma coisa que cada um tem que trazer consigo. Eu estou vindo na presença de Deus. Se esse senso está distorcido, não é educação, não é volume alto, não é nada que vai resolver esse problema. Muitas pessoas interessadas no assunto de música, adoração, começam a estudar música, começam a se interessar pelo assunto e me perguntam o que pode, o que não pode. Na verdade, esses parâmetros eles são direcionados através de princípios que nós temos na Bíblia, espírito de profecia principalmente, e que podem dar um norte. E as pessoas sempre me perguntam, e o que é síncope? O que pode síncope? O efeito do ritmo sincopado estimula a movimentação física, estimula as emoções, que podem superar a mente, né? Então vão provocar dança, na movimentação física, podem provocar o êxtase, né? Pode provocar um tipo de hipnose. A síncope, eu costumo mostrar e falar para todo mundo que me pergunta que existem dois tipos de síncope. Existe uma síncope que eu chamo de síncope estrutural na música, que é uma síncope que está no acompanhamento, ela é uma levada rítmica, ela é um ostinato que se repete durante toda a música. E existe uma síncope que está presente na melodia. Essas duas a gente pode chamar de síncope, elas enfatizam os tempos mais fracos da música, do compasso, e elas são feitas muitas vezes com instrumentos de maneira repetitiva. O efeito no organismo é o mesmo. Só que a síncope, se for apenas de melodia, é um efeito menos acentuado. Enquanto quando utilizamos instrumentos de ruído
e fazemos o ritmo sincopado no acompanhamento da música, então um efeito mais pronunciado. A síncope na melodia ela é muito mais comum, porque a gente canta muitas músicas na igreja hoje que tem essa síncope melódica, né? E as pessoas costumam não rejeitar tanto essa síncope como a síncope estrutural. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. É isso que gera na gente uma sensação de embalo, né? Isso é chamado de groove effect. Você sente a sensação do embalo e você quer acompanhar esse ritmo. Geralmente essa síncope estrutural é feita por instrumentos de percussão, a bateria, o cajón ou até mesmo os instrumentos de acompanhamento de banda como violão, guitarra, podem fazer isso. O ritmo sincopado é executado pelos instrumentos que fazem a música ou que acompanham a música. Ele pode ser fortalecido por instrumentos que não produzem notas musicais, que não produzem harmonia, não produzem melodia, só serve para o ritmo. Então, uma síncope muito comum na nossa música de adoração hoje na Igreja Adventista é a síncope do pop rock. Essa síncope, essa batida, que é uma batida que já vem de muitos anos, ela tem uma estrutura cíclica que enfatiza os tempos 2 e 4 do compasso, quando é um compasso quaternário, que são os compassos mais fracos, né? E esse ritmo acentuado no tempo 2 e 4 tem essa característica e a gente chama isso de síncope estrutural. Que tipo de ritmo existe na música? Basicamente, 2 tipos de ritmo. Aquele que é concordante com os ritmos do nosso corpo, ou seja, o primeiro tempo ele é acentuado, não precisa ser marcado, simplesmente acentuado. Então ele é concordante com os nossos ritmos. O efeito disso pode ser paz, reverência, alegria, né? Emoções que são benéficas, né? Emoções positivas ao nosso corpo. Porém, se o ritmo tiver marcação no segundo tempo, ou seja, foi deslocado a acentuação do ritmo para o segundo tempo, que é o que caracteriza as músicas seculares, né? As músicas populares, rock, jazz e a maioria das outras músicas, todas têm um ritmo deslocado. E esse elemento é prejudicial ao funcionamento do nosso corpo. Qual é o principal prejuízo disso? Que esse ritmo, chamado de ritmo sincopado, em que o segundo tempo é acentuado e não o primeiro, ele tem muitos efeitos no organismo. Mas eu digo que o principal deles e prejudicial na adoração é a inibição da mente. Como o Espírito Santo age na nossa mente, ela tem que estar sempre clara para receber a atuação do Espírito Santo e para que nós possamos executar a adoração, a verdadeira adoração a Deus. Muito bem, agora eu vou tentar tocar uma música que muitos conhecem, da maneira como ela foi escrita, com essa estrutura sincopada, e depois eu vou tentar tirar essa estrutura da síncope dessa música. Agora sem as síncopes.
se existe algum elemento na música que iniba a mente, ele não pode ser usado na adoração, porque vai impedir uma adoração verdadeira. Existe esse elemento? Existe. Na música secular é caracterizado esse ritmo sincopado, em que o segundo tempo é acentuado em vez do primeiro. Então, ele provoca várias ações no organismo. Ele provoca ansiedade, ele estimula o sistema límbico, que produz prazer, e isso tende a ser repetido, e causa vício. E esse vício não é um vício comum, é um vício semelhante ao vício das drogas psicoativas. Então, quando esse ritmo sincopado ainda é fortalecido pela utilização de instrumentos que não produzem tons, como tambores, pratos e outros, o efeito de inibição da mente, de produção de prazer e de vício ainda é maior. Esse tipo de escrita musical com melodias sincopadas é muito comum à música pop. Isso entrou na igreja há muitos anos já e trouxe esses estilos de música mais populares para dentro da igreja, e hoje a maior parte das nossas músicas são assim. Inclusive, o nosso novo Inário Adventista abraçou aí várias composições que têm esse tipo de escrita sincopada também na melodia. Eu não sei porquê, né, mas o nosso novo Inário tem muitas músicas com síncopes. E se tem síncopes, provocam esses efeitos que eu falei. E eu vou repetir. Estimula as emoções, acabam inibindo a mente. Se inibe a mente, a nossa adoração não pode ser uma verdadeira adoração, porque não há atuação do Espírito Santo. As pessoas estão cansadas demais do mesmo, mais do mesmo que estão tocando e cantando nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nas igrejas pentecostais. Estamos tentando nos tornar uma igreja evangélica. Então, estamos suavizando a mensagem adventista do sétimo dia. Mas a Bíblia diz, e no 162 do Inário Antigo, o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia, poucos dirão. E nós deveríamos estar preocupados e estar entre esses poucos. Talvez uma coisa negativa da produção do novo inário foi a inserção num inário de música sacra, repertório de música pop. Então a gente teve ali muitas inserções de músicas que já eram cantadas no meio adventista, mas que diferem do contexto de música sacra. Tem música pop rock, tem alguns estilos ali que foram incluídos no inário que, ao meu ver, não deveriam fazer parte. Então, cerca de 105 hinos do nosso novo inário adventista tem síncopes. Às vezes, alguns hinos com poucas síncopes na melodia, alguns hinos com mais síncopes na melodia e também no playback, no acompanhamento. Se tiver síncopes, ou quando ocorre síncopes na melodia e também no acompanhamento, o efeito é mais pronunciado. A nossa mente fica mais inibida, a liberação dos hormônios do prazer, e nós que escutamos, ou aqueles que continuarem escutando e cantando as músicas do inário, vão acabar sentindo prazer e levando ao vício. Nós podemos comprovar isso, porque inários antigos existiam poucas músicas com síncopes. Mas essas poucas músicas fizeram com que as pessoas que escutam quisessem ter mais prazer, e por isso agora temos músicas com mais síncopes. E se permitirmos ou continuarmos cantando assim, nosso organismo vai exigir cada vez mais síncopes. Esses elementos da música não existem na música do céu. Então, Ellen White, o que ela diz para nós? Nós precisamos aprender a música do céu correta aqui na terra. Devemos pensar aquilo que nós queremos como igreja. Qual efeito nós desejamos como igreja? A música na igreja tem um objetivo, ela tem um papel. Não é música pura, não é música pela música em si ou pela estética. Ela tem um papel.
a desempenhar. Qual o papel que a música desempenha? Esta música sincopada ajuda a desempenhar o papel que a música deveria desempenhar no nosso culto? Os músicos precisam responder isso. É importante fazer uma seleção das músicas que você vai usar, vai cantar. É interessante ressaltar também que a Igreja Adventista tem uma posição firme sobre música nos seus documentos e algumas músicas que estão no novenário são contrárias a esses princípios. Estão estabelecidos ali, né, nos documentos oficiais de música. Essa é uma coisa que a gente pode conversar e pesquisar e conversar com os músicos para ver por que isso aconteceu. Até hoje eu não sei. O grande problema de pequenas inserções da música popular, de música secular, na música sacra, é que essas pequenas portinhas de mundanismo, de conformidade com o mundo, abrem maiores portas. Uma brechinha dada para o inimigo, ele vai encontrando mais brechinhas, vai encontrando mais concessões, e nós vemos vários exemplos na Bíblia e na história de que sempre isso acaba de forma errada. Elementos que caracterizam a música secular podem ser resumidos em alguns pontos. Então, um deles é melismas. O que é o melisma? O melisma é quando você faz várias notas para uma sílaba musical. Isso é um melisma, tá bom? Ok. Outro ponto é ritmos deslocados, síncopes. Então você tem o tempo musical e você fala a sílaba fora do tempo musical, contratempo. Tá? Isso é muito comum na música secular. Por quê? Porque isso é dançante. O corpo quer acompanhar o ritmo natural da música e a letra está acontecendo em outro momento. Então você quer com o corpo voltar ao ritmo natural e isso gera movimento dançante. Outro ponto na harmonia seria as dissonâncias. O que é uma dissonância? Uma dissonância é um conjunto de notas que gera uma tensão na música. O que acontece quando a dissonância ocorre, seja no volume, seja no ritmo, ou seja na desarmonia, ela vai mexer com os nossos hormônios e neurotransmissores. O primeiro hormônio deles, pela dissonância, né, é o estresse, hormônios do estresse. Quais são os hormônios do estresse? Adrenalina, cortisol e noradrenalina. O que eles causam no organismo? Para simplificar, né, eles podem causar um tipo de agonia, né, um pequeno estresse. Isso não é algo que favoreça a adoração. Dois jeitos de tocar a mesma música. Na verdade, você pode tocar de várias formas diferentes, fazer arranjos diferentes para as mesmas músicas. Mas será que todo tipo de acompanhamento é bem-vindo para a igreja ou para uma música de adoração a Deus? Eu vou agora tentar deixar claro a questão de tocar o hino e deixar o hino ritmado, ok? Bem junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. E a maneira certa de tocar. O que nós entendemos é que o princípio bíblico, está lá em Levíticos, em Ezequiel, é que nós não devemos misturar o sagrado com o profano. O profano é aquilo que é contrário ao sagrado. Sagrado é o que foi separado para um propósito de adoração.
o que é secular, qualquer elemento secular, ele não foi separado para adoração. Então ele é comum. E o comum, quando comparado à adoração, é profano. Pequenas inserções são diferentes da música ser dominada por essas inserções. Tá? Então, quando eu falo, vamos fazer uma síncope aqui, não tem problema. Uma síncope essas coisas são chamadas, tecnicamente, são chamadas de ornamentos. Então, esses ornamentos, por exemplo, um glissando, por exemplo, um melisma, são ornamentos melódicos. Em si não são problema. Mas quando a música é dominada por eles, a palavra se perde. A palavra... Porque o que importa aí vai ser aquela virtuosidade melódica que o cantor ou o instrumentista está fazendo. Esse tipo de música, com esse ritmo, ele estimula as emoções. E a liberação de neurotransmissores no nosso cérebro que inibem a mente. Então, esse tipo de música não alcança os ouvidos de Deus. Porque Deus disse, se a nossa adoração não for uma adoração obediente, como Ele pediu, Ele não aceita. E isso Ele demonstrou não aceitando a adoração de Caim, nem o fogo estranho de Nadab e Abiú, nem o ritmo usado por Davi querendo trazer a arca. Então, nós temos vários exemplos. Deus não aceita adoração onde é misturado o sacro com o profano. Conhecendo os documentos sobre música da Igreja Adventista, eu entendi que música secular ou de natureza duvidosa, por exemplo, nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Então, estilos de música popular não devem ser introduzidos e misturados com uma música de adoração. Esse é um pensamento adventista de adoração e música, né? Então, não deve ser usado na adoração por um verdadeiro adorador ou verdadeiros adoradores. John Wesley foi um homem cheio do Espírito e entendendo que a música deve nos elevar a Deus sem elementos populares, sem elementos que movimentem o nosso corpo, sem elementos que estimulem excessivamente as emoções, ele criou uma série de restrições da música na Igreja Metodista, a igreja fundada por ele. A mesma coisa acontecia com o vestuário. John Wesley entendia os princípios que a Bíblia nos traz sobre o vestuário e orientava que as pessoas não usassem roupas que fossem muito chamativas. Ele orientava que o povo metodista seguisse as orientações sobre o vestuário. Mas, após a sua morte, justamente com o objetivo de atrair os jovens para a igreja, pequenos elementos musicais mundanos foram sendo introduzidas na música metodista. Não, isso aqui é para atrair os jovens, isso aqui é para as programações jovens apenas. A mesma coisa com relação ao vestuário. Pequenas inserções foram colocadas e ao passar dos séculos, aquela música totalmente diferente que caracterizava um verdadeiro culto a Deus, a verdadeira música que refletia os princípios celestiais, foi totalmente adulterada e totalmente conformada com o mundo. Deus coloca sempre diante de nós coisas sagradas e Ele observa como que nós lidamos com essas coisas. Os mandamentos são sagrados, o sábado é sagrado, o casamento é sagrado. E nós encontramos que a música também não é um terreno neutro. A música criada no coração de Deus, ela também é sagrada. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, vamos pisar em terreno sagrado que também seja com a música sagrada. Pequenas inserções de elementos de música popular entram na música de adoração e com o decorrer do tempo as pessoas vão se acostumando e vão achando bonito e aquilo vai sendo inserido, depois outros elementos, e isso vai se incorporando à música de adoração da igreja, até que nós temos por completo aquele estilo de música popular. Hoje em dia não é incomum a gente ter muito rock,
nas produções, nas músicas de adoração, nos nossos cultos. Nos eventos externos, inclusive, então nem se fala, como aventuris, campuris, eventos para jovens, produzidos aí pelas associações. Você vê festas de música mundana com letra sagrada. Onde achar o equilíbrio? Músicos consagrados, músicos comprometidos, músicos humildes, que entendam o papel da música no culto e que estejam dispostos a levar a música a continuar exercendo esse papel, que é o papel dela, é que devem tomar essas decisões. Esses músicos devem encontrar esse equilíbrio nas suas produções musicais, de forma que a música consiga continuar sendo interessante e ainda assim exercer seu papel sem entrar para características mundanas. Tiago 3, 11 a 12 diz: Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O mesmo pode ser dito acerca da música. Uma fonte não pode produzir elementos sacros e profanos. Se os elementos da música são profanos, a música sempre será profana. A introdução de elementos sacros não a santifica, ela continuará sendo profana. Esta é uma armadilha que poucos estão atentos. Para enganar o povo de Deus nos últimos dias, Satanás tem desviado a correta adoração a Deus através de músicas que parecem sacras, mas são completamente profanas. Que estejamos atentos para não cair nessa cilada. Stop.